O Sol é uma das forçantes, né, do clima, né? A gente pode considerar que nesses últimos 30 anos, assim, ele esteve relativamente estável, né, dentre essas forçantes. E assim, ele tem alguns ciclos, né, de 11 anos, tem ciclos mais longos, de milhares de anos, né? É sempre monitorado a questão das erupções solares, né, principalmente para as telecomunicações, né? Mas assim, existe também o papel da camada de ozônio, que também é monitorada por satélites, né? Hoje a gente tem indicadores, né, na internet para que as pessoas saibam qual é o período do ano, as zonas que estão mais perigosas, né, no sentido dos raios ultravioleta. E esse tem sido o papel do nosso Sol, assim, né, de ter constante monitoramento e essa percepção, né, de alguma pessoa que está viajando, né, há 30 anos também deve ser levada em conta, né? Claro. Uma pessoa que mora num local durante 30 anos, ela tem uma percepção do clima daquele local muito boa. Sem dúvida. Né? Tanto quanto alguém que estuda ali, né, durante 4 anos, às vezes uma pessoa mora, ela conhece o clima da região muito bem. Claro, agora, pois não, André. Até, inclusive, em relação a essa questão, eu acredito, pelo menos as pesquisas, os estudos colocam assim, nós temos algumas responsabilidades individuais, pessoa, física, nós todos, que somados levam, sim, responsabilidades para organizações da sociedade civil, levam para suas instituições, empresas públicas, privadas, que têm, sim, aí o impacto global. Então, quando eu tenho uma preocupação muito grande, que quando a gente fala a mudança climática, é algo, assim, tão distante da realidade das pessoas, sim, não é. Que as pessoas ainda não conseguem correlacionar que a sua decisão de compra e consumo conta imensamente para o impacto nas emissões de gases. Quando a gente decide pela compra de um produto nacional e um produto chinês, nós temos aí impactos, temos impactos econômicos, sociais e ambientais nesse processo de decisão. Quando a gente começa a virar a etiqueta e perceber, bom, isso é um produto nacional, existem pessoas nesse país recebendo para isso, existe uma economia sendo gerada dentro desse nosso país e diminuindo as emissões de trazer esse produto para cá. Então, às vezes, pode soar um pouco de regionalismo, de protecionismo, mas, do ponto de vista ambiental, isso deve ser muito considerado. As decisões locais com impacto global, isso conta muito no processo de emitir mais ou menos gases. Bom, mas eu comprei um carro que emite menos fumaça, né? A questão da relação também de decisão, indivíduo, que não consegue materializar o que é isso, o que é esse aquecimento, o que são esses gases, o que é essa emissão. Então, acho que um grande salto evolutivo é justamente a tomada de consciência da população, desde da classe A até a classe E, C, onde o maior volume de população nesse país está entre a C e a E. Né? Então, nós temos aí um grande algo a ser evoluído, sim, que faz parte da evolução humana, de compreender os seus impactos das suas decisões. Eu acho que isso é um fator muito importante, que causa aí, sim, gera os impactos ambientais, gera mais ou menos emissões, se vamos atingir ou não até 2100 as metas estipuladas pelo IPCC. Enfim, eu acho que também passa pela decisão individual. Eu acho que isso tem que ser muito fortalecido. Cada um de nós tem o poder de decisão, que coletivamente causa um grande impacto. O estilo de vida, a busca, todo mundo tem aí, tem o americano como uma referência. Pra você ter uma ideia, o brasileiro, ele emite 2 toneladas por ano de CO2. Essa é a média do brasileiro. Um americano emite 16. Sim. Ou seja, é 2 para 16. Um europeu emite 7. Então, ou seja, isso tá baseado também no estilo de vida. Estilo de vida, no sem estilo dúvida. de vida. Agora, o que também nós temos que ver nessa questão climática, nessa questão global, como é que é feito, por exemplo, nós temos aí o problema do saneamento, nós temos o problema da água. A África, a ONU, ao mesmo tempo que a ONU coloca que em 2050, 2100, você estaria eliminando combustíveis fósseis,
Hoje, a ONU, na África, ela incentiva o uso do gás para fazer o cozimento, a cocção dentro de casa. Por quê? Porque morrem milhões de pessoas africanas por cozinhar com lenha. Ou seja, então, o que nós temos que analisar nisso? Não é eu tirar o fóssil, o combustível fóssil, é utilizá-lo de forma racional, Sim. utilizá-lo de forma eficiente. Hoje, a perda de energia que nós temos, ou o desperdício de energia, ele é muito grande. Hoje, de cada 100 unidades de energia que a gente produz, nós perdemos 10 unidades. Ou seja, 10% é perdido. É simplesmente perdido. Então, se você for pensar isso tudo, observa, hoje nós produzimos, nós aqui, com o nosso nível de vida, nós produzimos em torno de 1 quilo de lixo por dia. Isso aqui é o nosso 4, 1 quilo. Agora, para produzir esse 1 quilo de lixo, 1 quilo de lixo, nós produzimos mais 7 quilos que são jogados fora. Sim. Ou seja, eu sou responsável por 8 quilos de lixo por dia. Não, eu vou, da onde sai isso? Mas infelizmente, o nosso estilo de vida, ele tem um consumo de tal ordem que faz com que o consumo de recursos naturais, e aí está ligado diretamente a carbono, a água, a energia, está diretamente ligado. Isso faz... E o Brasil é considerado um país de baixo carbono. Por conta da sua matriz energética, não é essencialmente petróleo e gás, mas sim as hidrelétricas. Mas aí é o seguinte, nós temos a cultura, talvez com o exemplo de São Paulo agora, comece a ser modificada, mas nós temos a cultura do desperdício aqui, da abundância. Muito grande. Ontem a Folha de São Paulo trazendo aqui como manchete o seguinte, que o verão pode trazer corte seletivo de luz. Não vamos ficar nessa aqui, mas pega mais aqui, Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e Vitória. Significa o seguinte, apagar a luz, corte de energia elétrica na madrugada, que é para garantir o fornecimento de energia elétrica. Porque a energia elétrica está ligada à questão da água. E os níveis de água estão baixos. Agora, eu estava acompanhando um programa de TV mostrando o exemplo da Califórnia. Se nós separarmos a Califórnia, se fosse um país, seria um dos países mais ricos do mundo, né? Região mais rica dos Estados Unidos. E eles têm um problema seríssimo de água lá. Só que você pega o nível de educação do povo, o poder público querendo fazer algo de positivo, sendo bem intencionado e competente, estão orientando, determinando a troca de plantas que não necessitam de tanto consumo de água para sobreviver nos jardins, que são amplos na Califórnia e tal. Estão distribuindo também equipamentos para molhar jardins, né? Mas com temporizador, né? E determinam que, por exemplo, lavação de carro e calçadas 2 vezes na semana, ou até às 9 da manhã, ou depois das 10 da noite, e as pessoas obedecem. E quando não obedece, chega lá um fiscal e vai com o intuito de multar, mas o cidadão, ele assimila aquilo ali e muda o comportamento. Mas isso é participação pública, que tem uma grande responsabilidade. Por que nós não temos, por exemplo, porque o aquecimento global está diretamente relacionada ao estilo de vida, ao nosso padrão, onde nós temos a maior parte da população desse país já vivendo em área urbana. Sim. Como é que são essas áreas urbanas? Que materiais são utilizados para os asfaltos que evitam a permeabilidade do solo, impermeabilizam o solo? Quais são as regras de construção que não exigem que as obras tenham a captação da água da chuva para aprovação de seus projetos? Então, existe uma necessidade também de alerta da gestão pública, de tomada de consciência que a gestão pública é reflexo da sua sociedade. Então, há necessidade também do posicionamento público de exigir algumas questões. Mas eu quero saber, para daqui a pouco, depois do intervalo, nos acordos internacionais, só para retomar aquele assunto anterior, como é que nós estamos hoje? Estados Unidos e China, principalmente, aderiram, se comprometeram, em que intensidade?
e também cases positivos, né, exemplos positivos que estão acontecendo no Estado e no Brasil. Até já.